Olá, amados! Olha eu aqui de novo. Então, hoje nós vamos falar sobre morfologia, né? Ou seja, vamos passear um pouquinho pelas classes gramaticais. Mas nós vamos dividir essa aula, tá bom? Então, assim, no primeiro momento, a gente vai entender o que as classes gramaticais elas representam dentro da nossa língua portuguesa. Então, assim, nós temos, né, o que é essa morfologia? É o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Então, todas as palavras na nossa língua, elas têm uma função específica. Então, hoje nós vamos ver 3 dessas classes e num outro momento veremos as outras. São 10 as classes gramaticais. E elas são divididas em classes gramaticais variáveis e classes gramaticais invariáveis. O que significa isso, professor? O que são classes variáveis e classes invariáveis? As classes gramaticais variáveis, tá, são aquelas que mudam a sua forma. Então, por exemplo, a menina foi ao cinema. Então, eu tenho aí, né, uma frase, uma oração em que eu usei a palavra menina, né, no feminino. E eu agora quero mudar. Então, eu vou dizer que quem foi ao cinema foi o menino. Então, o menino foi ao cinema. Então, vejam que a palavra menino, ela mudou, né, do feminino para o masculino e vice-versa. Tá? Então, isso são classes que vão variar, que vão mudar. E existem aquelas classes que são as chamadas classes invariáveis, ou seja, que elas não mudam. Independente do contexto em que elas estejam inseridas, a sua forma é uma só. Então, das 10, 6 são variáveis. Quais são elas? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. E as invariáveis? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, nós vamos começar hoje falando a respeito do substantivo. O que é substantivo? Substantivo é aquela classe gramatical que vai nomear. Nomear qualquer coisa. Tudo que precisar de um nome, quem vai dar é o substantivo. Então, eu tenho mesa, cadeira, cidade, garoto, Verônica, Brasil. Então, vejam que eu estou nomeando as coisas. O substantivo, ele também tem as suas classificações. Então, vamos vê-las. Que características, né, a gente vai identificar quando fala de substantivo? Primeiro momento, né, a gente vai ter o chamado substantivo simples. O que é um substantivo simples? É aquele que tem apenas um radical. Então, lembrando, né, que para a formação da palavra, nós temos aquela palavrinha que é chamada de radical, que é a partir dela que eu vou formar outras palavras, né? Ok? Então, assim, o substantivo simples é aquele que vai ter apenas um radical. Então, por exemplo, menino. A palavra menino, a palavra casa, nós temos apenas um radical. Nós vamos ter o chamado substantivo composto. O substantivo composto, ele vai ser formado por mais de um radical. Então, analisem aí a palavra aguardente. A palavra aguardente, ela é formada por 2 palavras. A palavra água, mais a palavra ardente. E no momento em que a gente, né, une essas 2 palavras e forma umazinha só, que é a palavra aguardente, vejam que eu perdi um elemento, né? Então, assim, isso está lá naquela aulinha de formação de palavras. E aí também a palavra guarda-chuva. Ah, professora, mas as palavras com hífen também são palavras compostas? Sim, elas têm o hífen, também são palavras compostas. Então, a palavra guarda-chuva, ela é composta de quê? Da palavra guarda e da palavra chuva. E aí eu poderia usar também, né, um substantivo simples falando apenas a palavra chuva. Eu teria aí o quê? Uma palavrinha, um só radical. Ok? E aí a gente também vai ter o chamado substantivo comum. Então, assim, o que é um substantivo comum? É aquele que vai designar algo genérico, né? Então, assim, qualquer ser
sem uma especificidade. Então a gente diz que o substantivo comum é aquele genérico. Então, por exemplo, quando eu digo menino, quando eu falo casa, quando eu falo cidade, eu estou sendo o quê? Genérica. Eu não estou especificando. Agora, quando eu chamo, pelo nome Verônica, aí eu estou sendo específica. Eu estou particularizando um ser da espécie. Então aí eu tenho um substantivo próprio. Lembrando que o substantivo próprio é aquele que vai ser grafado sempre com letra maiúscula, ok? Então vamos lá. A gente também vai ter o chamado substantivo concreto. O substantivo concreto, ele existe por si. Ele não precisa de um outro ser para que ele possa, existir. Então, assim, o concreto é aquele que vai designar uma existência, seja ela real ou da imaginação, mas que realmente ela não vai precisar de um outro ser para existir. Então, por exemplo, a casa. A casa é um substantivo concreto. Então eu coloquei ali pra gente também o exemplo de fada, de lobisomem. Você vai me dizer assim, professor, mas isso aí é coisa de lenda, isso aí é imaginação? Sim, mas eu não preciso imaginar para saber que aquilo ali existe, ok? E aí a gente vai ter o chamado substantivo abstrato. Já o substantivo abstrato, ele só vai existir, quando ele vai precisar de um outro ser para existir. Como assim, professora? Explica melhor. Então, ele vai designar, primeiro, o substantivo abstrato ele serve para designar sentimentos, ações que derivam dos verbos, a gente vai ver ali os exemplos, estados ou qualidades. Então, amor. Para que exista amor, se faz necessário que alguém ame e que alguém seja amado. Correto? Rancor, raiva são sentimentos que precisam de um outro para que ele exista, tudo bem? E aí eu falei das ações que vão derivar de verbo. Exemplo, ler. Ler é um verbo, ok? Agora, um substantivo que vai derivar desse verbo é a leitura. Então, leitura é um substantivo abstrato, Estudar. Estudar é um verbo. Estudo é um substantivo abstrato. Tudo bem? Nós vamos ter também os chamados substantivos primitivos e derivados. O que significa isso? Primitivo, de primeiro. Então, ele não deriva de outra palavra. Então, por exemplo, a palavra pedra, a palavra ferro, são palavras primitivas que não derivam de outra, diferente da palavra pedreira, da palavra ferreiro, que deriva de outra palavra. Então, ferreiro vem de ferro, a palavra pedreira vem de pedra. Então, primitivo não deriva de outras palavras, derivado deriva de outras palavras, tudo bem? E a gente vai ter o substantivo coletivo. Então, o coletivo é um conjunto de seres em que você usa uma designação para falar desse conjunto. Então, por exemplo, constelação. Constelação é de quê? De estrelas, tá? Então a gente vai usar uma palavra para designar um conjunto, tudo bem? Então vamos continuar, Os substantivos, como eu falei lá no início, ele é uma classe gramatical variável. Então uma das modificações, uma das flexões que esse substantivo ele vai sofrer é a de gênero. Então quando a gente fala em gênero, lembrando masculino e feminino. Existem dois, os chamados substantivos biformes e os chamados substantivos uniformes. Bi vem de dois, então eu tenho duas formas para designar um ser. Então, por exemplo, gato, eu falo gato e gata, menino, menina. Então eu tenho duas formas para designar um ser, logo substantivo biforme. Contudo, existem outros substantivos,
que a gente só tem uma forma para designar tanto masculino quanto feminino. E aí nós vamos precisar de outras palavras para que essa designação aconteça. Então, um dos substantivos chamados de uniforme, eles vão ser divididos, tá, gente, em 3. Então, primeiro, epiceno. Os epicenos vão falar dos bichinhos, olha que coisa bonitinha. Então, assim, quando você fala da cobra, você não fala a cobra ou cobro. Não existe isso, pelo amor de Deus, não falem isso jamais. É cobra macho e cobra fêmea. Então, assim, eu tenho uma palavra, que é a palavra cobra, que vai, né, servir para os 2 gêneros. E aí, quando eu uso a palavra fêmea, eu já sei que eu estou falando no feminino. E quando eu uso a palavra macho, eu sei que eu estou falando no masculino. Uma outra designação dos uniformes é os sobrecomuns, né? Então, assim, quando você usa, né, a palavra pessoa, eu estou falando de quê? Feminino ou masculino? Não dá para saber, né? Então, assim, eu uso a palavra pessoa, um indivíduo, para caracterizar o geral. Então, assim, é a palavra que a gente vai chamar de sobrecomum. Então, uma forma para os 2 gêneros, assim como a palavra criança. Então, quando eu uso a palavra criança, pode ser um menino, como pode ser uma menina. E comum de 2 gêneros. Então, comum de 2 gêneros, nós temos apenas uma forma um substantivo, né? Ou seja, uma forma apenas, e a sua designação se dará pelo termo que vai acompanhar essa palavra. Então, por exemplo, um artigo. Então, a palavra artista, eu posso dizer que é o artista, e aí eu estou usando o masculino, ou a artista, eu estou me referindo ao feminino. Tudo bem? Então, assim, o que vocês precisam entender quando a gente falar de substantivo? Substantivo, nomear. Precisou de um nome, é o substantivo que nós vamos usar, ok?